Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu vou ler um texto que está aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Essa história já é conhecida por muitos, né? A relação de Ana e Penina. Ana, assim como Penina, era casada com Eucana. Naquele tempo o homem podia ter mais de uma esposa. E Eucana tinha 2 esposas. Uma podia ter filhos, que era Penina, e Ana, que não podia ter filhos. A Bíblia nos relata que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Então toda vez que Eucana subia no templo para oferecer sacrifícios a Deus, ele oferecia uma porção para Penina, só que para Ana ele oferecia uma porção dupla, porque ele a amava. A Bíblia relata assim, que ele a amava. A Bíblia não fala que ele amava a Penina, a Bíblia fala que ele amava a Ana. Em vez de algumas pessoas pregam que ele amava mais a Ana do que a Penina, a Bíblia não, pelo menos o texto que eu li, não fala que ele amava mais a Ana do que a Penina. A Bíblia fala que ele dava porção dupla para Ana porque ele a amava. E a Bíblia fala que Ana, ela ficava com o coração amargurado, sabe? Ela chorava na presença do Senhor. Ela chorava muito, ela se derramava porque ela queria ter filhos. Mas Deus ainda não havia contemplado a oração dela. O fato de Deus não ter atendido a oração de Ana não significa que ele não ouvia a oração, entende? Ele já tinha escutado a oração dela há muitos anos. A Penina, durante 15 anos, perturbou a cabeça de Ana, rindo dela porque ela não podia ter filhos, porque naquele tempo ter filhos era sinal de prosperidade familiar. A mulher que não tinha filhos era vista como uma mulher amaldiçoada por Deus. Ter filhos naquela época era importante, tão importante quanto ter dinheiro nos dias de hoje. Nos dias de hoje a gente sabe que a mulher não quer mais ter filhos, muitas não querem, preferem estudar, viajar, conquistar sua empresa, seu consultório, mas naquele tempo, mais importante do que a área profissional era a área familiar. A mulher priorizava a maternidade. Então Ana, ela demonstra muita tristeza nesse texto bíblico, muita tristeza, porque ela queria tanto ter filhos que quando ela orava, ela chorava na presença do Senhor, ela chegava a gemer. E o sacerdote ali, que era o pastor responsável por aquele tempo, né? Ele era o sacerdote da época, ele não entendia por que ela falava assim na presença do Senhor, achava que quando ela estava orando, ela estava embriagada. Ele achou que ela estivesse embriagada na presença de Deus, porque na verdade ela estava gemendo, porque ela queria muito aquela bênção. Ela queria muito, ela pedia muito aquilo para Deus. E durante 15 anos Penina perturbou a cabeça dela, porque, olha só, você não pode ter filhos, eu posso. Imagino eu que Penina se comportava assim porque ela tinha um certo ciúme da relação que Eucana tinha com Ana. Porque como a Bíblia mesmo já descreve, ele sempre dava porção dupla para Ana, porque ele a amava. Talvez ele não amasse Penina. Talvez ele se casou com Penina, mas se casou de forma equivocada. Quantos que no mundo de hoje se casaram de forma equivocada? Não amam as suas esposas. Não amam. Aí querem se divorciar, querem se casar novamente. A gente vê, tem casos hoje assim, de homens que têm 2 mulheres ou mais. Porque a Bíblia fala claramente, né, que casamento é um só. Jesus afirma que aquele que dá a carta de divórcio à sua esposa, se casa com outra, comete adultério. Então muitos estão vivendo uma relação fria dentro de casa. Muito fria. No caso de Ana, Eucana amava Ana, ainda que ela não pudesse dar filhos a ele. Naquele tempo era muito importante a mulher dar filhos ao seu marido. Ana não conseguia atender às demandas da sociedade da época. E nos dias de hoje, muitos de nós não conseguimos atender às demandas da sociedade. Né? A demanda as exigências que as pessoas fazem em cima da gente. Né? No tempo de Ana, os questionamentos que as pessoas faziam era: mas você não consegue engravidar? Já se passaram 15 anos e você ainda não teve filhos. Mas isso não significa que na presença do Senhor, Ana não era constante.
Ela era constante nas orações. Ela era constante na presença de Deus. A própria palavra Ana significa cheia de graça. Ela era uma mulher cheia de graça. Ela tinha a presença do Senhor, ainda que ela não tivesse tomado posse das bênçãos que ela tanto desejava. Então muitos estão dentro da igreja assim, como Ana. Ainda não tomaram posse da sua bênção, mas estão cheios da graça de Deus. Ao passo que Penina, que já havia dado filhos a Eucana, essa mulher ela era arrogante na presença de Deus. Essa mulher ela desprezava Ana, porque ela não podia ter filhos. Ela se achava superior. Ela se achava melhor que os outros, porque ela já tinha sido abençoada. E muitos estão dentro da igreja assim, com espírito arrogante, porque já foram abençoados, porque já conquistaram uma prosperidade financeira, material, porque já se casaram, porque já tiveram filhos. Só que os filhos de Ana se destacaram na presença do Senhor. A Bíblia fala que ela gerou um filho chamado Samuel. E Samuel se tornou sacerdote, juiz e profeta. E ele era um profeta tão usado por Deus que toda palavra que Samuel falava diante do Senhor, na presença do Senhor, nenhuma palavra caía por terra. Ele era usado por Deus numa época em que as visões eram raras e as profecias também. Nenhum sacerdote Eli era tão usado por Deus como o profeta Samuel. Inclusive Samuel foi usado por Deus para repreender o sacerdote Eli. O sacerdote não entendia a situação de Ana na presença do Senhor, porque quando ela falava com Deus, ela gemia. Ele falava assim, mas você está embriagada? Ele desprezou Ana. E muitos pastores têm desprezado ovelhas dentro da igreja, porque é mais fácil olhar para Penina. Penina tem filhos, Penina tem prosperidade. Mas as ovelhas dentro da igreja que têm prosperidade não necessariamente vão entrar no reino de Deus. Ana estava na presença do Senhor cheia de graça. O nome dela significa isso, cheia de graça. Ela agradava a Deus. Ela era humilde na presença do Senhor. Ela não recebeu a bênção dela ainda, mas ela está na presença dele, vivendo em santidade, agradando ao Senhor, e o Senhor vai atender a oração das Anas que estão na presença dele. Não olha para a Penina que está do teu lado, que te despreza, que se sente superior a você, porque dentro da igreja evangélica existem muitas Peninas, muitos que já receberam a bênção do Senhor e que permitiram que o seu coração se desviasse da presença dele. Recebem a bênção e depois se tornam arrogantes. Recebem a bênção, a prosperidade e depois desprezam as Anas que estão dentro da igreja. A gente não deve desprezar as Anas. A gente deve orar por elas. A gente deve abençoá-las. Ana estava ali, ninguém dava nada por ela. Por fora ela não parecia ser uma mulher serva do Senhor. Até porque quem não tinha filhos naquela época era visto como amaldiçoado. Mas ela era sim uma serva do Senhor. E Penina, cheia de filhos, que ria da cara dela. Uma mulher dessa não está agradando a Deus. Não está agradando. Ela irritava a Ana excessivamente. Ela estava dentro da igreja, mas em pecado. Era uma mulher arrogante dentro da igreja, uma soberba. Muita soberba no coração de Penina. Essa não agradava ao Senhor. Mas o sacerdote Eli, que era o pastor da igreja, ele não percebia isso. Ele mesmo desprezou Ana por causa do choro, da humilhação dela diante do Senhor. Então muitos pastores estão dentro da igreja fazendo confusão. Não sabe quem é ovelha e quem é bode. Estão achando que as ovelhas são aquelas que estão cheias de prosperidade, nem sempre. Às vezes as Anas dentro da igreja, aquelas que você não dá nada. Estão orando na presença do Senhor, estão vivendo uma vida em santidade, você está desprezando. Essa daí sim é uma serva do Senhor. E no tempo certo, Deus vai atender a oração dessas Anas. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigada.